E oi pra você que tá do lado daí. Nossa, que saudade da Laís, quanto tempo, né? E no vídeo de hoje a gente vai te mostrar um top 6 lugares pra você conhecer lá em Foz do Iguaçu, além do que? Não, além das cataratas não, porque tem falando um pouco sobre as cataratas. Bora pro vídeo. E o primeiro lugar, lógico, é o Parque Nacional do Iguaçu, né? Que é onde fica a maravilhosa Catarata do Iguaçu. E além das cataratas, lá também existem trilhas, existe um lugar, na verdade, que a gente amou. Eu acho que foi a parte mais legal da nossa viagem em Foz do Iguaçu, que foi o passeio no macaco safari. Macuco Safari. Macuco Safari. Conta um pouco, Jé. O Macuco Safari, acho que o ponto é assim, né? A estrutura de lá ela é muito completa. Então você paga um valor pra você entrar nesse parque. Lá eles têm todo um transporte com ônibus que são circulares, né? Eles ficam o tempo inteiro lá, saindo e voltando, saindo e voltando. Então você quase não fica em fila. E é uma estrutura impecável, cara. Que eles atendem em vários idiomas, inclusive, né? Então tem muito gringo que você vai ver lá. Sim. E aí, né, tem algumas opções de atividade. Então você pode ir lá fazer a trilha, né, das cataratas direto, se você quiser. Ou você pode fazer algumas outras coisas. Por exemplo, o Macuco Safari. O Macuco, ele é um safari, né, um safari aquático, não sei. Você desce por uma trilha em um carrinho, tipo aqueles carrinhos que quando a gente vê, acho que a gente vê muito naqueles passeios do parque da Disney que vai acho que é no safari mesmo. Que aí você vai tipo num carrinho daquele, vai um guia junto com a gente nesse carrinho contando um pouco da história, né, ali do lugar onde a gente tá passando. E aí vai até um ponto com esse carrinho e depois eles até falam, tem duas opções, vocês podem seguir a pé ou vocês também podem seguir pelo carrinho. Às vezes alguém tem algum tipo de dificuldade, né, pra poder caminhar e tudo mais. Então você consegue de carrinho até o final da trilha. Exato. E aí depois que você termina a trilha, você pega lá um bote. Esse bote, ele faz um tour pelas cataratas ali em volta. Então você meio que passa por baixo das principais quedas d'água. É muito legal porque eles literalmente te colocam embaixo das quedas d'água. E é muito frio! É muito bacana. O passeio dura mais ou menos em torno de 2 horas. Então é uma coisa que, sim, é muito mais demorado entre esse trajeto de você ir lá, pegar o carrinho, né, ficar na fila, esperar o seu momento do bote. Porque o passeio do bote dá o quê? Uns 20 minutos no máximo. É muito rapidinho, né? É muito rápido, mas vale muito a pena. O preço tá aqui embaixo. Exato. Então acho que isso resume, né, o parque. Então o parque tem essa questão das estruturas. E legal, além disso, é que lá também tem o Belmonte das cataratas. Então é o mesmo hotel que é o hotel do Copacabana Palace, só que nesse caso é o Belmonte das cataratas, é a mesma empresa. Ele fica dentro do parque. Então pra quem tem uma graninha a mais ali, quer ver uma experiência dentro do parque, você consegue se hospedar de fato lá, né? E também tem até uma coisa, agregando um pouco do que você falou do hotel, existe uma forma de você só pagar tem tipo um piquenique. E aí você consegue pagar isso por fora, então você não precisa se hospedar no hotel pra passar por isso. Aí você consegue passar uma tarde lá, ver o pôr do sol. É um hotel gigante, super histórico, icônico, é maravilhoso, né? Parece o hotelzinho da Barbie, ele é todo rosa. Ele é todo rosa. Enfim, aí a gente vai para o segundo lugar que a gente quer destacar aqui, certo? Exato. Qual que é? Que é a usina hidrelétrica de Itaipu. Esse é um dos lugares mais famosos de lá. Ele é um pouco menos glamuroso, mas a gente fez o passeio pela usina. Você paga um valor também para você conseguir fazer esse tour, que valeu super a pena. A gente não foi com muita expectativa, porque a gente imaginou que era basicamente uma usina hidrelétrica, mas a gente entendeu toda a história da usina, a gente andou por ela, a gente foi até as partes internas, a gente viu toda a estrutura, a gente viu como funciona a divisão. Então basicamente ela é a segunda maior usina hidrelétrica do mundo e ela é um acordo entre Brasil e Paraguai. Então metade de tudo dessa usina, inclusive dos espaços, ela é entre Brasil e Paraguai. Enfim, tanto em questão de funcionário, metade brasileiro, metade do outro país, é muito legal. Tudo vale super a pena, é um passeio do quê? De 2 horas, a gente pagou ali um valor super ok, deixamos o carro no estacionamento lá da usina e fizemos o passeio. Sim, a gente tá numerando, mas isso não significa que o primeiro é o melhor, o último é o pior, não, é ordem aleatória. Então, pro terceiro lugar, a gente colocou o terceiro lugar, né? A terceira opção é o Parque das Aves,
que é muito, muito, muito legal, inclusive pra você ir com família, com criança. É um parque, como se diz, das aves, então é muito legal lá porque você consegue entrar onde ficam as aves e elas ficam sobrevoando em cima de vocês. Inclusive, você consegue comprar, né, alguns petiscos pra vocês darem pras aves, aí você consegue ir lá, eles vão na mão e tudo mais. É muito legal, né? Nesse caso, você tem que pagar, tipo, como se fosse um valor a mais pra, né, tipo assim, você não vai comprar o petisco e levar, você vai pagar... Não tem como. Mas você pode pagar valor a mais pra você fazer ou acompanhar os bastidores do negócio, que é um pouquinho caro. É o backstage do Parque das Aves, então você consegue... e lá tem várias áreas controladas, então tem a área das araras, a área onde tem alguns tipos de aves que você... Tem um que a gente pegou na mão, né? Que é o... Não foi lá. Não foi lá. Spoiler. Exato, não foi lá. Tem a gente viu vários, acho que a gente vai deixar alguns takes aí, porque a gente pegou alguns takes bonitos lá, mas é um passeio, de também 1h30, 2 horas, você faz o passeio a pé, segue uma trilha. Se você vai devagarzinho e tudo mais, parando, acaba você levando o dia, né? Mas é muito legal pra você ir lá, pra levar crianças e tudo mais, porque você tem bastante contato com as aves. E além disso, quando você sai do Parque das Aves, você também dá de frente com os helicópteros. Então você consegue fazer um passeio de helicóptero, literalmente atravessando a rua, né? Literalmente. É um pouco salgado, um passeio de 10 minutos, mas você consegue sobrevoar todas as cataratas. As cataratas e é maravilhoso. Tem uma visão ali sobre... em cima, né? Literalmente. E aí, seguindo, né, como a gente já deu spoiler, o próximo é o Refúgio Biológico de Itaipu. Foi lá que a gente pegou a gente teve acesso ao castanha, que ele é tipo uma ararinha, né? Ele é tipo um tucano, ele é uma outra espécie de tucano, não é exatamente essa. A gente inclusive trouxe em homenagem ao... E aí a gente conseguiu pegar ele ficou por um tempo no meu braço, né, coisa mais fofa. Inclusive ele aperta várias vezes no meu dedo e é muito louco, porque não machuca de jeito nenhum, eles são muito delicadinhos no bico e tudo mais, é muito legal. Durante todo o passeio do refúgio a gente consegue ver vários animais diferentes, né, diferente do Parque das Aves, lá a gente consegue ver onça, a gente conseguiu ver cobra, a gente conseguiu ver lontra, a gente viu sapo, a gente viu a coruja, a gente viu diversos animais e foi muito legal, assim, um passeio muito bem. Também é guiado, então você vai tendo lá, né, durante toda a trilha, o acesso aos animais com um guia te explicando, né, a história de cada um deles. Exato. Por fim, a gente também tem o Marco das Três Fronteiras, que não poderia deixar de aparecer por aqui. O Marco das Três Fronteiras acho que pode ser um dos lugares mais falados, assim, de quem mora lá em Foz. Fala, você precisa conhecer o Marco das Três Fronteiras. E às vezes você nem tem uma expectativa tão alta pro lugar. Mas quando você chegar lá também tem um custo pra você entrar. Porém, é tão bacana, é tão legal, eu até falo pro Jefferson, depois que eu saí de lá, eu saí muito mais apaixonada pelo Brasil, porque você sai muito encantado. Tem várias atrações de dança, inclusive eles juntam os 3 países, né, o Paraguai, a Argentina e o Brasil e faz um espetáculo, é literalmente um espetáculo. E é muito legal você conhecer um pouco de cada lugar, né, sobre as danças. É isso, é como se fosse um grande centro cultural, gastronômico e visual, né, porque ele é muito bonito, então você consegue você consegue enxergar as 3 fronteiras, como o nome diz, né, então é uma experiência assim que a gente não dava nada, a gente tinha visto alguns vídeos no YouTube que não parecia ser um lugar incrível e a gente amou, assim, foi uma experiência só sentiu a potência dele lá mesmo. E tem aquela famosa placa, né, onde tem apontando para cada lugar. Então, inclusive tem uma fila pra você pegar, pra você tirar foto. Mas vale a pena pra guardar de recordação, né? É isso. Na nossa visão, esses são os 5 maiores lugares. Os lugares que você deveria, assim, que tem que estar no seu roteiro quando você vai. São lugares que você vai ter um custo pra entrar, então você vai ter que, né, considerar isso dentro do seu orçamento. Não é um custo super alto, mas eu acho que vale você enxergar isso. Acho que o mais caro é o macuco e o helicóptero, né, obviamente. Mas pra gente não acabar só com essas questões que são de custo, a gente trouxe algumas dicas ali complementares de um city tour, né, pela cidade. Que isso você pode fazer tanto sozinho, alugando um carro, fazendo de ônibus, ou até mesmo com um guia. E lá, um dos pontos que a gente vai deixar aqui pra vocês é alguns lugares que vocês não podem deixar de conhecer nesse city tour que vocês vão estar fazendo guiados, sozinhos, enfim. Um dos lugares que você não pode deixar de passar é a Mesquita. É muito bacana para você conhecer um pouco mais da história da Mesquita. Também a gente tem o Templo Budista, que é o segundo templo o segundo maior templo budista da América Latina. O primeiro é o Templo Zulai, que fica aqui em São Paulo. Exato. O outro lugar também é a Rua Pedro Basso, que é uma das ruas mais bonitas lá de Foz do Iguaçu.
E também temos mais 2 lugares que acho que vale destacar. O primeiro é a Catedral Nossa Senhora de Guadalupe, que ela tem basicamente uma mistura ali, ela tá apontada pros 3 lados ali, as 3 fronteiras, então é uma catedral maravilhosa que tá sendo construída há vários anos, então ela nem tá aberta ainda, mas é um lugar que vale você passar em frente. Porque é muito bonita por fora. Muito bonita. E por fim, um lugar que a gente descobriu que ele é pago, mas é tipo R$15, é o verdade. Jardim da Oma. Então a gente não conhecia, não viu nenhuma pesquisa, a gente ouviu lá de uma pessoa que nos indicou. Nosso guia, né? Da nossa guia. Indicou, a gente foi lá e amou. Então basicamente é um lugar no centro da cidade, que é um grande jardim que você consegue. Lá tem rede, lá tem poltrona, lá tem lugar pra você fazer piquenique. Tem um coxinho também, mas é muito legal. É muito bom pra você ir lá, ficar deitadinho nas redes, é muito gostoso. Exato, então acho que com isso você consegue já montar um roteiro ali bem completo, né? Depende do tamanho dos dias que você vai ficar, se são 3, se são 5, se são 7. Mas independente disso, você consegue fazer grande parte dessas visitas aqui se organizando bem. Exato. Quase todas praticamente, né? Exatamente. Em todos os tempos. E a gente também tem algumas dicas pra falar sobre gastronomia lá em Foz do Iguaçu. Se você quiser um vídeo falando só sobre indicações, sobre lugares pra vocês comerem baratos, outro um pouquinho mais caro, comenta aí embaixo que a gente pode trazer um vídeo só específico disso. É isso, então... É isso. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Comenta aí embaixo se você já foi pra Foz e já conheceu algum desses lugares, a gente vai adorar saber. E se a gente esqueceu algum também, comenta aí embaixo que a gente pode trazer um parte 2 desse vídeo, né? É isso, se inscreve no canal, deixa seu like. A gente vai trazer mais algumas notícias também nas nossas redes sociais que estão aqui embaixo. Exatamente. Tchau!